Fala galera, boa tarde, bom dia, né? Boa tarde, boa noite, a hora que você estiver assistindo o vídeo aí. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sempre começo minha aula assim, porque considero importante, até porque esse período aí, né? Meio louco que a gente tem vivido aí, espero que vocês estejam bem, tá? Vamos aproveitar mais uma aula aí? Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre a questão das substâncias e misturas, tá? Nas últimas aulas falamos sobre as ligações químicas, na formação de moléculas e substâncias. Hoje nós vamos falar um pouquinho, aprofundar um pouquinho mais sobre esses conceitos na visão da química, do que é substância e do que é mistura. Vamos lá? Primeiro nós vamos falar de substâncias simples, tá? E substâncias compostas, né? Em primeiro lugar que a gente tem que entender aqui é o seguinte: as substâncias simples, elas são formadas pela união, né, de substâncias que são formadas por um único átomo, um único tipo de substância, né? Então, por exemplo, é uma substância formada por um único tipo de átomo, de elemento químico. Então, no exemplo que nós estamos vendo aí, ó, você está vendo aqui, ó, o O2. Ou seja, você tem duas moléculas de oxigênio se ligando. Se fosse só o O, não seria o gás oxigênio, seria apenas o elemento químico oxigênio. Como nós temos aqui dois átomos de oxigênio se ligando, nós temos aqui a formação de uma molécula chamada de gás oxigênio. Essa molécula, se repetida, é o que está acontecendo aqui, ó, quando isso aqui é um gás oxigênio, porque são dois oxigênios, cada bolinha dessa representa um oxigênio, então aqui eu tenho dois, ou seja, aqui eu tenho um gás oxigênio, um outro gás oxigênio. Quando eles estão juntos, quando eu analiso essa estrutura aqui deles todos juntos, eu tenho o que nós chamamos de uma substância simples. Então, uma substância simples é uma substância formada por pela união do mesmo elemento químico e ele repetidamente. É o que exatamente o que nós estamos vendo aqui. É o O2, 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 O2 e assim sucessivamente. A mesma coisa acontece para o gás hidrogênio. Eu não tenho imagem igual eu tenho para o gás oxigênio, mas é a mesma coisa. Você tem dois átomos de hidrogênio ligados. Esses átomos, quando se ligam e se repetem, H2 mais H2 mais H2, quer dizer, eles se repetem no ambiente ou no recipiente, seja onde for, nós temos aí uma substância. E essa substância é pura do tipo simples, tá? Substância composta já já eu vou falar. Aqui eu tenho um terceiro exemplo, o gás ozônio, né? Que é um gás utilizado na purificação da água, inclusive. É o O3, e ele também forma a camada de ozônio na atmosfera, que vocês provavelmente já estudaram sobre a camada de ozônio na atmosfera, que inclusive tem sido destruída, né, por um outro gás que tem destruído ela, e ela filtra os raios solares. Ela é importantíssima. No caso aqui, o gás ozônio, ele tem três átomos de oxigênio ligados, como se tivesse mais uma bolinha, como se eu estivesse, né, tivesse aqui mais uma bolinha de oxigênio, ou seja, três oxigênios ligados. Eu tenho o gás ozônio. Quando eu acrescento mais uma bolinha aqui, deixa de ser o gás oxigênio e passa a ser o gás ozônio. O gás ozônio também é um exemplo de substância simples. Vamos às substâncias compostas para a gente não se alongar muito. Nas substâncias compostas, nós já temos mais de um elemento químico ligados. Então, falou em substância, a gente falou em ligação química. Os elementos estão se ligando. No primeiro exemplo que eu dei, no primeiro tipo de substância que eu dei, substâncias simples, só tem um tipo de elemento químico ligado. Se é o oxigênio, é o oxigênio. Se é o hidrogênio, é o hidrogênio. E assim sucessivamente. Né? Se é o nitrogênio, é o nitrogênio. Também tem o N2, né? Agora, se eu tiver, só voltando um pouquinho, se eu tiver só um oxigênio, não é substância, é um elemento químico, tá bom? Isso tem que ficar bem claro, tá? No próximo slide eu vou até exercitar isso com vocês. E substâncias compostas, professor? O que seria? Então, se eu tiver mais de um tipo de elemento se ligando, elementos diferentes, né? Aí eu tenho a formação de substâncias compostas, tá? Então, por exemplo,
Aqui eu tenho o gás carbônico, que é o CO2, que é exatamente o que eu tenho aqui, ó. Ó, isso aqui é o gás carbônico. Cada estrutura dessa daqui representa uma molécula de gás carbônico, tá? O gás carbônico, o carbono é ligado aos dois oxigênios através de uma ligação covalente, né? Do tipo até dativa, nesse caso aí, mas não vem ao caso aqui, até porque a gente nem aprofundou isso muito. Vocês vão aprofundar isso no ensino médio, esse tipo de ligação. Estudamos ligações covalentes simples, né? Mas não importa isso aqui nesse momento. O que importa é que eu tenho dois oxigênios ligados a um carbono. Ou seja, eu tenho dois tipos diferentes de átomos se ligando para formar uma molécula. E essa molécula está sendo repetida, o que vai exatamente gerar um comportamento, uma propriedade química. E isso vai gerar para nós uma substância composta. Tá? Então, uma substância composta, se você reparar aqui, ó, aqui eu tenho um mengão, ó, aqui eu tenho diferença de cores. Aqui não, que é tudo uma cor só. Né? Quando isso acontece, quando eu tenho elementos diferentes se ligando, eu tenho uma substância composta. Basta ter dois, como é o caso aqui. Ó. Só tem dois, ó, dois elementos. É o carbono e o oxigênio. Vou abrir uma observação aqui, tá? Se eu tiver um elemento, se eu tiver uma substância composta formada por dois elementos, quando é que e se eu tiver sempre duas letras, eu vou ter sempre uma substância composta? Não necessariamente. Se essa segunda letra for minúscula, isso não é uma substância composta. Isso é um elemento químico, tá? Então, se tiverem duas letras só, que é o caso aqui, ó, tiverem duas letras só, ó, duas só, não tem nem número, tiverem duas letras, e uma dessas letras for minúscula, não é uma substância composta. É um elemento químico, tá? Agora, se for, que é exatamente esse caso aqui do monóxido de carbono, se forem duas letras, e as duas letras forem maiúsculas, aí é uma substância composta, tá? Um macete para vocês identificarem isso de cara. Vamos seguir? Vamos fazer inclusive um teste? Ó, átomos versus substância simples versus substância composta. Vamos tentar identificar aí nessa imagem quem é substância simples, quem é átomo e quem é substância composta. Por exemplo, nesse primeiro item aqui, ó, primeiro, então vamos usar a letra A para átomo, SS para substância simples e SC para substância composta, beleza? Vamos seguir. Por exemplo, aqui eu tenho o oxigênio. O oxigênio, ó, olha a representação dele. Ó. É apenas a letra O. Tem algum número aqui embaixo? Não tem número. É uma letra maiúscula, não tem outra letra maiúscula, não tem número, então isso aqui é um átomo, tá? Não é uma substância simples. Ah, mas por que, professor? Porque para ser uma substância simples, você tem que ter ligação química. Pelo menos dois átomos se ligando, tá? Pelo menos, que pode, inclusive tem que ser, né? Não pode, mas tem que, obrigatoriamente, tem que ser átomos do mesmo tipo, ok? Olha de baixo. Nós temos o gás hidrogênio. O gás hidrogênio ele é formado por dois átomos de hidrogênio, como vocês estão vendo aqui. Ó. O 2 embaixo, à direita e embaixo, ele indica a quantidade desse átomo. Então, são dois átomos de hidrogênio ligados. Isso é uma substância simples, SS. Tá? Por quê? Porque só tem um tipo de átomo, que é o hidrogênio, e tem dois deles ligados, né? Um tipo só e dois no total, porque são dois de hidrogênio, ok? Olha de baixo, mesma coisa, ó, tem mesma coisa entre aspas. Né? Eu tenho três átomos de oxigênio ligados, mas só de oxigênio. Então, se só tem um tipo de elemento químico, é uma substância simples também. Agora, olha de baixo, ó, CO2. CO2, aqui eu tenho dois tipos de oxigênio ligados, são duas letras maiúsculas e três no total, porque é um de carbono ligado a dois de oxigênio. Isso daqui constitui para nós uma substância simples? Não. Por que não? Porque são dois tipos diferentes de átomos que estão se ligando aqui, no mínimo. Carbono ligado a oxigênio. Então, essa é uma substância composta, um SC. Vamos seguir? Aqui, ó. O O2, o gás, o oxigênio, diferente daqui, ó, aqui é só o oxigênio, é o elemento químico. Aqui é o gás é SS, substância simples. Aqui o hidrogênio, ó,
Tem algum número aqui embaixo? Diferente desse, ó. Tem um número. Esse é um macete, gente. Preste atenção porque isso aí é um macete. Se não tiver número e for uma letra só, com certeza é um átomo, tá? É um elemento químico, não é substância, ok? Isso é um macete. Agora olha aqui, ó. Vamos lá. A amônia, ó, NH4. A amônia em NH4 tem 4 hidrogênios ligados a um nitrogênio. Isso é uma substância composta, tá? Tem 5 elementos ligados aí de dois tipos diferentes, que um é o nitrogênio, o outro é o hidrogênio, tá? O dióxido de carbono também é uma substância composta. E por fim, o cálcio, ó, olha aqui que interessante o cálcio. O cálcio tem uma letra maiúscula, tem duas letras. Opa, então a substância composta tem duas letras diferentes. Não. Por que não? Uma é maiúscula, a outra é minúscula. Não sei se vocês lembram que eu falei lá quando comentei sobre átomo, comentei sobretudo sobre tabela periódica, nós falamos exatamente sobre isso, né? Às vezes se faz necessário colocar uma letra minúscula ao lado de uma maiúscula para diferenciarmos, porque o C sozinho é carbono. Quando ele está acompanhado do A minúsculo, ele deixa de ser carbono, passa a ser o elemento químico cálcio. Então aqui é um elemento químico, não é uma substância composta, embora tenha duas letras diferentes, porque a segunda é minúscula. Para ser uma substância composta, tem que ter as duas maiúsculas, como nós estamos vendo aqui no exemplo anterior, tá? Então aqui é um A também. Vamos seguir. As substâncias e as misturas. Vamos entender melhor. Ó, praticamente todos os elementos que consumimos são misturas de muitas substâncias. Eu quero destacar aqui uma situação que eu acho que eu nem botei aqui no slide, uma situação importante. Que é o seguinte: mistura, gente. Para nós termos uma mistura, você obrigatoriamente você tem que ter mais de uma substância, como o próprio nome está sugerindo, se misturando, se agregando. No entanto, não reagindo. Essa observação é importantíssima. Porque se essas substâncias reagirem, não é uma mistura, é uma reação química. Tá? Então, só há uma mistura quando eu pego duas substâncias diferentes, coloco no mesmo recipiente e elas não reagem, não se alteram nas suas propriedades químicas. Tá? Por exemplo, pego a água e coloco o sal dentro da água. Boto num copo a água e põe o sal. Misturo ali. O sal some naquele meio. Some. Mas ele não reage com a água. O sal continua sendo sal, a água continua sendo água. Apenas eles estão o quê? Misturados. Eles não reagem. Não sei se vocês estão compreendendo. Mas como é que eu vou saber isso, professor? Normalmente, quando há reação, há mudança de cor, há também, às vezes, aquecimento, né? Porque há liberação de calor, então aquece, esquenta. Quando tem reação, algum processo vai acontecer e vai alterar aquela propriedade ali, ok? E isso vai ficar notório, vai ficar visível, vai ficar perceptível, né? Digamos assim. Então vamos lá, vamos seguir aqui, só para a gente entender. Essa tabela é interessante porque quase todo produto nutricional, quase todo produto de alimentação, né, que nós consumimos, ele tem as informações nutricionais. E dentro das informações nutricionais, é interessante que ali a gente tem vários componentes. O leite, por exemplo. O leite é uma mistura coloidal. Na verdade, dentro do leite, o leite parece, você visualmente, você acha que é uma coisa só, né? Afinal de contas, o leite é todo branco ali, você está vendo, caramba. Você não imagina que dentro do leite tem tanta coisa. Olha quanta coisa tem dentro do leite: carboidrato, proteína, gordura, fibra, sódio, cálcio. Alguns leites têm ferro. Ou seja, o leite é um alimento rico em nutrientes. Tem muitas coisas, mas a gente não imagina que dentro daquele copo ali que você está bebendo leite tem tanta coisa assim, né? Porque você não consegue visualizar isso, mas essas coisas estão lá. Então, o leite é um exemplo de mistura, porque essas substâncias não reagem entre elas e todas elas estão ali misturadas, tá? Vamos seguir, porque a gente já falou um pouquinho sobre isso. Eu quero adiantar um pouquinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu falei as misturas. Vamos aqui para as misturas. Ó, a gente precisa compreender também que, só reforçando, né, na verdade, que as misturas, isso é uma coisa que eu vou repetir porque é importante.
ter mistura, não pode ter reação. Mistura e reação são coisas diferentes, tá? Então, se tiver reação, não tem mistura. E para ter mistura, você precisa de união de substâncias diferentes, tá? No caso aqui você tem ó, pó de enxofre, que é o amarelinho, e você tem limalha de ferro, que é essa parte mais pretinha aqui. Eles dois estão tudo no mesmo recipiente que é o prato. Eles formam uma mistura. Uma mistura heterogênea, porque eu consigo visualizar essas fases. Eu consigo ver a limalha de ferro e consigo ver o pó de enxofre. Não mencionei isso aqui no slide ainda, mas já estou falando. Se eu usar aqui um ímã, eu consigo pegar essa limalha de ferro, né? Através do magnetismo, atrair a limalha de ferro para um canto só, né? Vamos avançar aqui. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão das misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Nome diferente, né? Primeiro vamos analisar um pouco o nome, que isso já vai facilitar bastante coisa. Homogênea significa o quê? Homo significa igual. Então, uma mistura homogênea é quando o meu visual é igual. Eu vejo uma coisa só, embora tenha muitas coisas ali dentro, eu vejo uma coisa só, né? Alguém poderia falar assim, ah, então é o leite. Não, o leite é um pouquinho diferente, eu vou falar lá no final da aula, tá? O leite aparenta ser homogêneo, mas ele é heterogêneo, ok? Eu vou falar lá no final da aula sobre isso. Vou até dar um outro exemplo também dessa situação de misturas coloidais, tá? Que é o nome que se dá para isso. Mas aqui na mistura homogênea é exatamente a água com o sal. Se você tiver a água e o sal num recipiente, você não consegue ver o sal, a não ser que esteja muito saturado de sal, né? Tem que botar muito sal mesmo. Mas normalmente a quantidade de sal que você coloca na água, você não vê. A pessoa vai tomar achando que é água potável, é água é, normal, comum, né, para você beber do filtro, e você vai ter um sal ali. Isso por quê? Porque quando o sal se mistura à água, eles formam uma mistura homogênea, tá? Uma mistura homogênea, obrigatoriamente, ela tem que ter uma fase só, ok? Inclusive, nem mesmo ao microscópio você consegue visualizar o sal, tá? Consegue diferenciar, ok? Vamos seguir. Ah, tá. Vamos só antes aqui um pouquinho. Quando você tem uma mistura de substâncias, né, ou seja, duas substâncias ou mais num recipiente só, você forma o que nós chamamos de uma solução, ok? Então, uma mistura homogênea, ela forma uma solução. Uma solução, ela tem um solvente e tem um soluto. Então, as misturas homogêneas podem ser chamadas também de solução. O solvente aqui, no caso, é a água, que o solvente dissolve. Dissolve quem? O soluto. Quem é o soluto aqui, nesse caso, nesse exemplo? O sal. Ah, mas podia ser outra substância, professor? Sim, podia ser o açúcar. Sal com açúcar, está nervoso, costuma se dar água com açúcar. Se você pegar o açúcar e botar na água, dissolver ele na água, a gente até fala isso, dissolver. Dissolver por quê? Porque a água é o solvente universal. Dissolve quase todas as substâncias, tá? Quase todos os solutos. O soluto é aquilo que é dissolvido, ok? Então, o soluto seria o açúcar e o solvente seria o sal, tá? Então, temos outros exemplos aí também. Vamos seguir. As misturas heterogêneas. Hétero, gente, é diferente. Só para a gente entender, esse termo, essa palavra hétero e homo, não é usada só para falar de misturas, é usada para falar de um monte de coisa, inclusive de sexualidade, né? A gente tem homossexual, heterossexual, o prefixo é o mesmo. Hétero é diferente e homo é igual, ok? Só para a gente caracterizar. Então, aqui nas misturas heterogêneas, eu vejo as fases, eu vejo os componentes dessa mistura, né? No caso, por exemplo, aí, ó, um copo com água e óleo. Óleo e água não se misturam. A gente costuma falar isso, né? Errado. Eles se misturam sim, estão no mesmo recipiente. Só com que tipo de mistura? Mistura heterogênea. Eu consigo observar as fases, né? A olho nu, a gente consegue observar essas fases aí, né? Esse aspecto. Um único aspecto, dois aspectos. Dois ou mais aspectos numa mistura, já posso chamar essa mistura de heterogênea, ok? Nesse caso aqui está visível que aqui tem um óleo e aqui tem a água, está perceptível, não tem como, né?
O granito, por exemplo, você vê pontinhos pretinhos, pontinhos cinzas, outro mais branquinho. Então, aqui nós temos três tipos, né, de minerais no mínimo. Temos o quartzo, o feldspato e a mica. E isso é perceptível aqui. Cada pontinho, cada cor aqui, cada cor desse granito representa um tipo de mineral marcante ali, tá? Isso é perceptível a olho nu. Também é uma mistura heterogênea, beleza? E as misturas coloidais, né? Elas são misturas, são tipos especiais de misturas heterogêneas, tá? Nós temos como exemplo o leite e temos como exemplo o sangue também. Olha aqui nessa imagem, ó, quando você pega o sangue ao microscópio, você consegue ver isso aqui, ó, essas bolinhas aqui diferentes, com esses núcleos, essa aqui que é um outro tipo. Então você consegue ver, embora a maioria seja do vermelhinho, que são as hemácias, né? Aqui são os glóbulos brancos, as células de defesa do nosso corpo. Isso aqui você consegue ver ao microscópio, né? Se nós estivéssemos na escola, seria possível a gente ver. Tem até microscópio e lâmina lá na nossa escola. Teria como a gente ver isso aí. Isso aqui é um tipo de mistura chamada coloidal. Por quê? Embora pareça, que nem está escrito aqui, ó, embora pareçam, as misturas coloidais, embora pareçam ser homogêneas, quando você olha o sangue, é tudo vermelho, você não percebe que tem um branquinho ali, isso aqui é uma célula branca, inclusive é chamado isso de glóbulos brancos. Você não consegue ver que tem essa célula ali, mas ela está. Quando você vai ao microscópio, você consegue observar. Quando isso acontece, nós chamamos isso de misturas coloidais, tá? Embora pareçam ser homogêneas, elas são heterogêneas, porque elas têm outros componentes ali dentro que são perceptíveis ao microscópio, tá bom? Então, para ser mistura homogênea, não pode ser, tem que ter um único aspecto a olho nu, e ao microscópio você não consiga, né, identificar diferentes substâncias, tá, galera? Com essa parte aqui, eu finalizo a aula de hoje.